Paz do Senhor Jesus, amados. Bem-vindo ao canal da Palavra. Eu sou o pastor Washington. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Começando no versículo 1, vamos falar sobre o cumprimento do dia de Pentecostes, que vocês já sabem que era a festa que comemorava lá dos judeus as primícias, as primeiras colheitas. Era feita essa festa e vinham pessoas de todos os lugares para Jerusalém para poder comemorar com os judeus essa festa, religiosos e não religiosos, de vários países em torno de Jerusalém. E Deus escolheu esse dia para a descida do Espírito Santo de Deus. E o fato que nós queremos mostrar aqui agora para vocês é a respeito da união das pessoas. Jesus, então, estava com o Pai e já havia passado algum tempo e mandou que os discípulos ficassem na cidade de Jerusalém, no alto da cidade, até que eles fossem revestidos do poder e aguardassem a promessa do Espírito Santo de Deus, como ele mesmo já tinha feito quando estava ali no meio dos discípulos. E isso aconteceu aqui no dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então esse foi um momento sobrenatural do poder de Deus para essas pessoas. O capítulo 1 conta que mais ou menos 120 pessoas estavam assentadas ali naquela casa, ou numa espécie de templo ou cenáculo, em algumas bíblias dizem assim. E essas pessoas perseveraram em oração, esperando a promessa que Jesus tinha feito. Mas já haviam passado dias e dias dessa promessa. E o Senhor escolheu essa festa para fazer o seu sinal. E aí, quando essas pessoas oraram e começaram a falar em línguas do Espírito Santo de Deus, chamou a atenção do povo que estava à volta, e muitos ali começaram a zombar, dizendo que eles estariam bêbados. Mas Pedro se levantou do meio da multidão, chamou os 11 e fez um discurso para aquela nação inteira, para aqueles visitantes que estavam ali, e falou que aquilo não era mosto, não era bebida forte, porque parece que era a terceira hora do dia e os judeus e o povo daquela localidade não tinha o hábito daquela hora do dia de se embriagar ou de ficar tomando vinho para estar bêbado. E o mover do Espírito Santo ali foi tanto que provocou isso nas pessoas. Pedro então levantou, fez um grande discurso, falou sobre o que o profeta Joel havia dito. Contou que nos últimos dias Deus falou que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos e visões, os vossos velhos sonharão sonhos, que está no versículo 17 de Atos 2. E ele contou também no versículo 18 que Joel havia profetizado que também do Espírito de Deus seria derramado sobre os servos e as servas naqueles dias, e eles profetizarão. Assim está dizendo a palavra. Então, a partir daí, Pedro começa a contar a esta multidão, movido pelo Espírito Santo de Deus, a respeito do que os judeus, do que o povo escolhido de Deus fez com Jesus. Ele começou a falar também sobre o que Davi havia profetizado sobre a vinda do Filho de Deus. Pedro, então, faz esse discurso. E a multidão começa a perguntar então o que eles fariam então para receber este Deus. E Pedro conta a eles que eles deviam se arrepender dos pecados e serem batizados no nome do Senhor Jesus. E aí, o que vai acontecer no versículo 41 é que de sorte foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, meu amado, é como nós temos falado aqui, quando você recebe com carinho, recebe com fé a palavra de Deus, tudo é possível para aquele que crê. E esses que receberam de bom grado, desceram as águas e batizaram. Ainda que eles viram ali também um novo batismo, um batismo com fogo do Espírito Santo, que era a evidência dos sinais de línguas presentes naquele povo que estava reunido ali nesses 120. E agora toda essa multidão, imagino eu, queria também receber a virtude do Espírito Santo, porque viram as maravilhas de Deus e o poder de Deus. Mas o que vai nos chamar mais atenção é a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então,
Jesus ensinou a doutrina dele aos apóstolos e eles perseveraram, insistiram nesse ensinamento que os apóstolos estavam dando a esta multidão. Se fazia junto. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo para ser uma pessoa isolada. Eu não preciso receber o dom de cura, o dom de profecia para ser uma pessoa isolada. Mas os dons para serem aproveitados para aqueles que o Senhor manda para perto de mim, para a minha vida, para a igreja. A igreja tem dons para ser usados uns para com os outros e para aqueles que ainda não conhecem a palavra. Se eu tenho o dom de pregar, não é só para mim, não é só para aqueles que estão comigo na igreja, mas para a multidão que ainda não conhece a Jesus, para que eles abram o coração e recebam a virtude do Espírito Santo na vida deles. E isso tem que ser junto. No versículo 44 diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ter algo em comum é ter algo em igualdade. Se eu estou triste, você também pode se entristecer um pouquinho e me ajudar e compreender a minha tristeza. E se você tem a sua fé mais alicerçada do que a minha, você então lança a sua fé sobre a minha vida. Conta das maravilhas de Deus para que eu possa também receber um pouco da tua fé e crer no Senhor Jesus Cristo. Isso é ter algo em comum. De tal modo que na parte material eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então não era uma coisa feita, agora eu vou vender para agradar a Deus e mostrar que eu sou de Deus. Eles vendiam sim, porque viam a necessidade do outro ser ajudado. Era o outro que não tinha um pedacinho de terra, era o outro que não tinha sustento, que não tinha o que comer. E perseverando unânimes todos os dias no templo e no partir do pão em casa. Agora vem falar sobre o alimento. Eles perseveravam unanimemente, ou seja, no mesmo parecer, numa mesma decisão, e concordavam em partir o pão em casa e dar uns aos outros. Naquele dia, meu amado, eram mais ou menos 120 que estavam ali reunidos e o Espírito Santo pousou sobre cada um deles. Mas se converteram a multidão, quase 3.000 almas. Então eles precisavam também de comida, de sustento, porque eles queriam também seguir a Jesus. E eles eram de todos os lugares, de todos os países em volta ali de Jerusalém. Então havia necessidade da caridade, da hospitalidade. E eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O que é uma igreja cair na graça? O que é você ter o dom de Deus e cair na graça do povo? É quando você vê que o povo tem necessidade e você usa os dons que Deus te deu para abençoar o povo de Deus, para agregar pessoas à obra de Deus, ao reino de Deus. E Deus se agrada de uma igreja que faz isso. Eu e você somos a igreja de Deus. E o que o Senhor fez? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então, meus amados, quando nós temos amor uns pelos outros, na nossa igreja, a nossa família, as pessoas que estão com a gente, é porque esses 120 que estão contando aqui na Bíblia, desde lá do capítulo de Atos 1, está falando desses 120 reunidos ali nesse dia de Pentecostes. É porque eles começaram a sentir o amor de Deus, a praticar a caridade de Deus, a comunhão e tinham tudo em comum. Tenha tudo em comum com as pessoas que estão com você na sua igreja. São os primeiros que você vai cuidar. Quando você cair na graça do povo e o povo vê que você é diferente, você não tem um dom só para aparecer, só para dizer que tem, mas você tem um dom que é para praticar a caridade, o amor de Deus, aí sim você cai na graça do povo e o Senhor acrescenta mais pessoas ao reino de Deus, porque nós estamos preparados para receber. Em um próximo vídeo, nós vamos falar também sobre receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, que é pela graça, não é pela força. Um grande abraço a todos vocês, meditem nesse capítulo completo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado.